Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. A gente vai gravar hoje mais uma aula de física. Hoje é um teminha bem simplesinho. Lembrando a galera que não é inscrita no canal, se inscrevam aí, deixe seus comentários aí, deixe sua curtida também. Olha só, a aula de hoje eu vou falar sobre as leis de Newton, que é uma aula bem básica lá do primeiro ano. Vai servir para alguns alunos também, que estão acompanhando o canal. E é o seguinte, as leis de Newton são bem simples, bem fáceis, porém são assuntos bem fundamentais, bem básicos. E eles vão servir de ferramenta e de fundamentação para uma série de aplicações, tanto conteúdos de dinâmica como de eletrostática, enfim, uma série de aplicações das leis de Newton. Então, vou começar, eu coloquei aqui o esqueminha das três leis, bem didático, bem facinho, não tem muita complicação. Eu dividi nessa ordem aqui. Eu vou começar falando da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. A lei da inércia é muito simples. Na verdade, os corpos, a primeira coisa é entender o que seria a inércia. O corpo está no estado de inércia. O nome ele é meio sugestivo. Nós atribuímos sempre o fato de estar no estado de inércia a uma coisa em repouso, parada, que não muda. Mas é um pouco equivocado isso. O corpo em repouso ele vai estar no estado de inércia, mas não necessariamente para que ele esteja nesse estado de inércia, ele precisará estar em repouso. E aí eu preciso entender o que realmente é um corpo no estado de inércia. Então, se liga aí. Eu afirmo que um corpo vai estar no estado de inércia quando o total das forças que vão atuar sobre ele vai ser igual a zero. Então eu já vi algumas aulas pessoas falar que o corpo no estado de inércia não tem força atuando sobre ele. Isso não é verdade. Tem força. Agora o total dessas forças, quando somadas, vai ser nula. E a gente vai falar desse somatório de força na segunda lei de Newton. Mas enfim, se esse total de forças é nulo, quer dizer que ele não tem aceleração. Então o corpo no estado de inércia ele não tem aceleração. E quando é que um corpo não tem aceleração? Quando ele está em repouso ou quando ele estiver em movimento retilíneo uniforme. Então nesses dois casos não tem aceleração. Eu afirmo que ele está no estado de inércia. E como é que eu tiro esse corpo do estado de inércia? Mais fácil ainda. Eu preciso aplicar uma força externa. Quando eu aplico uma força externa sobre esse corpo, eu consigo retirá-lo do estado de inércia. Beleza. E se eu não aplicar essa força externa, se eu nada fizer, a tendência natural, a tendência espontânea da coisa é que ele permaneça no estado de inércia indefinidamente. Ou seja, um corpo no estado de inércia, ele tende a permanecer nesse estado de inércia até que eu aplique uma força externa sobre ele. Apliquei uma força externa, eu retiro ele do estado de inércia e aí agora já surge a figura da aceleração, nós teremos uma resultante diferente de zero. E para continuar falando dessa questão da resultante, a gente vai falar da segunda lei de Newton, que afirma o seguinte, que o somatório das forças que atuam sobre um corpo é massa vezes aceleração. Muito simples, né? Então a gente observa que eu tenho aqui duas grandezas vetoriais, lembrando que grandeza vetorial são grandezas que elas possuem uma intensidade, né? Um módulo, possui uma direção e possui sentido. Então são três coisas que a gente vai ter que levar em consideração quando eu falo em vetores. E essa minha força, toda força é grandeza vetorial, aceleração, são grandezas vetoriais, velocidade, deslocamento, então tudo isso são grandezas vetoriais. Então, essa minha força, ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Não tem a mesma intensidade, porque você percebe que a gente tem aqui uma massa multiplicando, então a minha resultante ela é igual a MA. Isso aqui é uma coisa muito simples, muito boba, mas que a gente vai usar indefinidamente. Nas próximas aulas aí que eu vou fazer algumas questões de aplicação da lei de Newton, a gente vai sempre estar aplicando, vamos aplicar a segunda lei de Newton, isso é muito comum. Então é muito simples, né? Não tem muita coisa na segunda lei não, mas é muito importante. E a terceira lei de Newton também é simples, é a lei da ação e reação. Então, se eu aplico uma força em um corpo, esse corpo vai reagir e essa reação vai ter a mesma intensidade e o mesmo sentido da força aplicada. Perdão, o sentido contrário à força aplicada. Então, para toda a força aplicada no corpo, há uma reação na mesma intensidade, na mesma direção, sentido contrário. Então, essa é a lei da ação e reação. Então, o fato da gente estar sobre o chão, aplicando uma força-peso na superfície da Terra, ou lá no chão da sua casa, que não deixa de ser, né?
esse chão vai reagir uma força sobre você. E essa reação que nós atribuímos à terceira lei de Newton. Então, de maneira muito simples, muito resumida, nós falamos das 3 leis de Newton. E a partir daqui eu vou fazer uma aplicação e a gente vai entender algumas outras forças que são derivadas dessas leis de Newton para nós darmos sequência aí. Então vamos lá. Beleza, dando sequência às nossas leis de Newton, a gente vai começar a fazer algumas aplicações, falar de algumas forças. Eu coloquei aqui um exemplo bem simples, uma representação, né? A gente vai representar um bloco numa superfície plana, até então sem atrito, e aí com base nesse bloco, nessa representação, eu vou falar, a gente vai ver como aplicar essas leis de Newton. Como é que eu posso aplicar essas leis? Então, veja bem, imagine que esse bloco está sobre essa superfície plana, um bloco de massa 50 kg, eu coloquei aqui em 2 dimensões, não está desenhado em 3 dimensões, e ele está sendo puxado por uma força, tem uma força que eu chamei de F1 de 900 newtons puxando para um lado, e uma força F2 de 300 newtons puxando para o outro lado. Lembrando que quando nós falarmos, a gente vai falar agora de força, como eu já disse, é uma grandeza vetorial, e em homenagem a Newton, ela vai ser dada em Newton. Então, a força é dada em Newton, no Sistema Internacional de Unidades, e aí nós temos 2 forças atuando sobre esse bloco. Então, imagine, ele vai ter uma aceleração. Eu tenho uma força de 900 e uma de 300. É como se eu tivesse um caminhão puxando para um lado e um fusquinha puxando para o outro. Claro, o que está aplicando uma maior força, ele vai vencer, e esse movimento ele vai acabar acontecendo para o lado direito, porque a força de 900, e aí você não é maluco de dizer que 900 é menor que 300, né? Então a força de 900 é maior do que a força de 300 newtons, e vai puxar. E aí, para a gente saber, para a gente calcular a aceleração desse sistema, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que nós já vimos, onde a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí quando eu falo em força resultante, eu estou somando 2 vetores, somando grandeza, somando forças, que não necessariamente vão ser 2, né? Podemos somar várias ou infinitas forças. E nesse caso em particular serão 2 forças, F1 e F2. E aí, gente, para uma maneira simples de você resolver essas questões, a partir do momento que você define o sentido do movimento, você está dizendo que a aceleração também está apontando para a direita. Logo, eu sei que essa resultante ela tem a mesma direção, que nesse caso é horizontal, e tem o mesmo sentido da aceleração. Logo, eu posso então afirmar que a minha aceleração também está apontando para a direita e que o somatório das forças, ou seja, as forças que apontarem para a direita serão positivas e para a esquerda eu considero negativas. Fazendo assim, gente, a força F1, que está no mesmo sentido do movimento, ela vai ser positiva. F2, que está apontando o contrário ao movimento, vai ser negativo. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então isso aqui é muito simplesinho, né? Eu substituo o valor das forças, no caso 900, menos 300, que é igual a massa vezes a aceleração. A massa, no caso aqui, nós temos o valor, né, que é 50 vezes A. Pronto. 900 menos 300, 600, que é igual a 50 vezes A. Então, gente, a aceleração, ela vai ser o quê? Eu posso colocar o 50 que está multiplicado, ele passa dividindo, certo? Então vai ser 600 dividido por 50. Aí você pode dividir ou pode cortar um zero em cima e um zero embaixo. 60 por 5, você vai dizer que é algo diferente de 12, né? A 12 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui é a minha aceleração, certo? Então você vê que é simples, é apenas uma mera aplicação da segunda lei de Newton. A gente vai fazer mais uns exemplos, só que a gente vai falar de algumas forças em específico, para depois a gente fazer alguns exemplos um pouquinho mais complexos. A gente vai falar da força normal, força peso. Então, na verdade, gente, são forças bem conhecidas, né? E aí eu vou falar de alguns cuidados que você vai ter que ter quando nós falarmos dessas 2 forças. Primeira coisa, né? Vou falar da força peso. Eu coloquei aqui a força peso, uma força que a gente usa no cotidiano, e que a gente às vezes faz uma séria confusão. Então, o que é a força peso? A força peso é uma força gravitacional que o planeta exerce sobre os corpos. Então, a Terra exerce força sobre seus corpos,
a Lua, outros planetas. Então é uma força de atração gravitacional que nos mantém presos na superfície do planeta. Eu sei que se eu pular de um prédio ou de um lugar ou até mesmo de uma cadeira, eu vou cair. E se eu tentar pular para cima, eu vou voltar, porque existe uma coisa que me puxa, que me mantém preso à superfície do planeta, que é justamente a força-peso, que nós também conhecemos como força gravitacional. Beleza. Com base na segunda lei de Newton, como força é massa vezes aceleração, esse G aqui nós chamamos de aceleração da gravidade. E aí, gente, tenha só um certo cuidado. Nós vamos considerar, quando tiver a gravidade próxima da Terra, que ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente quase sempre aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. E aí você vai ter que ter o seguinte cuidado. Esse valor é constante, é sempre ele? Não. A gente usa esse valor considerando próximo à Terra, próximo à linha do Equador, próximo à superfície do planeta. Mas, inclusive, na própria superfície do planeta, esse valor de G ele varia. Ele não é... A gravidade, ela, lá em gravitação universal, eu vou gravar uma aula de gravitação, você vai ver que esse valor do campo gravitacional, ele vai depender da massa do planeta, vai depender da distância em relação ao centro do planeta, vai ter uma constante de proporcionalidade, que nós chamamos de constante gravitacional, tal. Então isso eu vou falar lá mais para frente. Mas o que eu quero que você lembre é que ele não é constante. A gente vai considerar usar algumas considerações em que eu parto do pressuposto que eu estou próximo à superfície da Terra, tal. Para simplificar as contas, a gente usa 10, certo? Mas na Lua, por exemplo, eu tenho um outro valor de G. Se eu calcular numa estação espacial, eu vou ter um outro valor de G, no satélite, enfim. Beleza. Então, é uma força que atua na direção vertical, certo? E aponta para baixo. Que, na verdade, não é a gente falar que aponta para baixo. Quando eu estou perto da superfície da Terra, eu digo que aponta para baixo e não tem problema nenhum. Mas se eu tiver uma distância considerável com relação à superfície da Terra, em que essa distância ela pode ser na ordem do raio do planeta, por exemplo, aí eu já não digo que ele aponta para baixo. Eu digo que o campo gravitacional aponta para o centro do planeta. Tem os terraplanistas aí, mas me desculpem eles, mas nós consideramos, parte da ciência, que o planeta é redondo, né? Enfim, mas existem quem acredita na Terra plana, mas cada um acredita na loucura que quiser. Mas a gente parte do pressuposto que a Terra é redonda e a partir desse pressuposto eu posso afirmar que o campo gravitacional aponta para o centro do planeta, como lá perto da Lua ele vai apontar para o centro da Lua. Isso quando o cara vai lançar um satélite, ou um foguete, ou alguma coisa assim, ele tem que levar em consideração justamente esse pressuposto, né? Não que aponta para baixo. Beleza, então isso é a força-peso. Aí qual a outra consideração que você vai ter que lembrar? Que há uma confusão que a galera faz. Por exemplo, eu digo, eu vou ali me pesar. Qual é o seu peso? Eu digo, meu peso é, sei lá, 100 e poucos quilos, 109 quilos, 108 quilos, que é meu peso, minha massa. Isso é a minha massa corpórea. Isso é a massa do meu corpo e não o meu peso. O peso é uma coisa, massa é outra coisa. A minha massa, a massa do meu corpo, ela é a mesma aqui na Lua, em Marte, em qualquer lugar, na estação espacial. Porém, a força que o planeta vai exercer sobre mim, isso é o meu peso. Vai depender da massa do meu corpo e do campo gravitacional. Ou seja, se eu estiver no local onde o campo gravitacional seja nulo, meu peso vai ser zero, mesmo estando com a mesma massa. Então quando a gente vai lá, sobe na balança, pesa lá, você na verdade não está se pesando, você está se massando, você está medindo a sua massa corpórea e não o seu peso. Então a gente tem que ter esse certo cuidado. Claro, no senso comum, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não usa a ideia de vou me massar. A gente normalmente fala, vou me pesar, isso é normal a gente falar. Mas é importante que fisicamente você entenda que o que você mede não é o seu peso, e sim a sua massa corpórea. E você consiga fazer essa diferença na hora do Enem, na hora do vestibular, na hora de uma prova, entender que há uma diferença entre peso e massa. Na hora de resolver essas questões, esses exercícios, você tem que saber diferenciar peso de massa. Belezinha? E a outra força que eu vou falar é a força normal. Eu coloquei um Fn para representar.
Algumas literaturas botam só o N com a setinha em cima, eu uso o FN, enfim, isso aí é de cada professor. Mas a força normal, gente, ela é uma força de superfície, é uma força de reação da superfície. Eu já cheguei até a comentar no início da aula, então quando eu aplico uma força no chão, o chão devolve, e essa devolução, essa reação, é o que nós chamamos de força normal. Então, aí, o que eu tenho para o cara falar, para o cara ter cuidado é o seguinte, há algumas considerações. O cara às vezes diz, a força normal, ela é igual ao peso. Força normal aponta para cima. Não, em alguns casos sim. Em alguns casos, quando, no exemplo que eu dei, em que eu estou aplicando uma força-peso sobre a superfície, a reação vai ser igual ao peso. Mas não necessariamente. Se eu estiver no plano inclinado, por exemplo, vai ser um componente da força-peso, que eu vou falar depois, que é PY. Mas se eu estiver num plano horizontal, ou se eu aplicar uma força no quadro aqui, a força normal vai estar apontando na direção horizontal. E ela não vai ser igual ao meu peso, ela vai ser igual à força que eu apliquei no quadro. Então, a força normal ela não tem que ser necessariamente igual ao peso, ela é igual à reação da força que você aplicou na superfície. Se você chegar e tiver, sei lá, pintando o teto da sua casa, casa de laje, rebocado, você está pintando, então gesso. Você aplicar uma força quando você empurra o rolo de pintura, você está aplicando uma força no teto. E o teto reage. E essa reação é uma força normal. Se for um gesso e você aplicar uma força muito grande, o gesso, a depender da espessura do gesso que você colocou, da placa, ele pode romper, quebrar, porque você aplicou uma força, uma tensão, e aí há essa devolução, e dependendo da resistência do material, pode romper. Então, gente, nesse caso aí, a força normal estaria apontando para baixo e não para cima. Então, essa a ideia. E essa força normal, a gente vai usar muito? Vamos sim. Principalmente quando nós falarmos em força de atrito. Quando eu falar em força de atrito, eu vou precisar entender o que seria essa força normal. Eu nem vou dar time na aula, eu vou diretamente falar de força de tração. Vou continuar a aula aqui para não dar um time e a gente vai falar de força de tração. Dá uma olhada. Então, quando eu falo, não é força de atração não, é força de tração. A força de tração, ela é uma força que vai estar relacionada a uma aplicação de um fio, uma corda. Então, a força aplicada sobre um fio transmitida de um ponto a outro. Então, dá uma olhada. Imagine que eu tenho um objeto e aqui eu tenho um fio aplicando uma força nesse objeto. Então, a força de tração ela vai ser transmitida de uma extremidade a outra. Certo? Então, é bem simplesinho. Vou dar um exemplo. Imagine que você amarrou uma corda e você se pendurou. Quando você está puxando a corda para cima, para subir, você está aplicando uma força na corda e a corda reage a uma força na sua mão. Se você for muito pesado, a força que você vai aplicar na corda é maior. Então sua mão vai doer mais. Então uma pessoa que tem um alto índice de obesidade, por exemplo, se ela for subir uma corda naquelas brincadeiras, né, de subir, sei lá, de cabo, não sei o nome direito, você, na verdade, vai ter que aplicar mais força. Então, dificilmente uma pessoa com uma certa obesidade ela consegue. Claro, tem exceções, tem pessoas que são obesas, mas são treinadas, enfim. Mas ela vai ter mais dificuldade que uma pessoa que esteja magra, que esteja em forma. E vai depender da força que ela tem no braço, claro, né? Mas o que eu quero dizer é que quanto maior o peso, nesse caso, ela está aplicando mais força sobre a corda e a corda reage a uma maior força. E essa reação é transmitida para o outro extremo. Se você amarrou a corda num galho de árvore fininho e você tem um peso muito grande, sua massa corpórea é muito grande, o galho vai quebrar, porque a transmissão da força de tração vai passar de um ponto a outro. Ela é transmitida de uma extremidade a outra. Então, na verdade, em si, quando a gente fala em fio, eu vou falar de força de tração. Então, se eu amarro dois objetos por um fio, a gente vai ter uma força de tração transmitida de um ponto a outro com sentidos opostos. E aí, para o nosso conteúdo, para o ensino médio, a gente usa sempre um fio ideal. E quando eu falar, gente, hoje a gente considera um fio ideal, é aquele fio, gente, que
ele vai ter a massa desprezível, a gente não vai precisar calcular o momento de inércia, torque, nada disso. A gente vai desprezar o atrito quando estiver rodando também. E além do mais, ele é ideal porque ele não vai esticar, não vai quebrar. Se esticasse, aí já teria força elástica atuando. A gente vai desprezar a deformação sofrida, que vai ser microscópica, e vai também considerar que ele é muito resistente e não parte facilmente. Então, isso são as considerações para um fio ideal. Claro, o nome ideal ele já está afirmando que é uma coisa que não existe. A idealização é uma coisa da nossa cabeça, a gente imagina uma coisa ideal. Então a gente imagina uma pessoa ideal, uma mulher ideal, um marido ideal, filhos ideais, e nada disso existe. São todas ficções, né, da nossa mente. São idealizações. O nome já quer dizer isso. A gente quer que uma coisa seja daquele jeito ali, e a gente, no mundo da fantasia, a gente considera ideal. Assim como as questões que nós vamos resolver, a gente vai idealizar várias coisas que na prática não existem, né? Sistema sem atrito, um fio ideal, enfim, uma série de coisas, uma mola ideal, quando eu falar a lei de Hooke lá. Então são coisas, ficções. Toda vez que eu falo ideal, é uma ficção. Só que a gente imagina. Enfim, ideal nada é ideal, isso aí você sabe. Então, dando sequência, eu vou fazer mais umas questões envolvendo essas grandezas, e aí a gente vai falar de força de atrito para fechar essa nossa aulinha de dinâmica. Mas vamos em frente. Dando continuidade, a gente vai fazer o seguinte, fazer uma questãozinha envolvendo força-peso, força de tração, força normal, para a gente entender mais ou menos o funcionamento das coisas. Bem simples, uma aplicação bem simples. Isso é uma questão bem tradicional, bem clássica. Eu tenho aqui uma rampa, tipo uma mesa, imagine uma mesa ou algo parecido. E aqui eu tenho uma polia. A polia, gente, uma rodana, você vê muito isso em obra, em construções grandes, que a galera usa para subir material, subir areia, cimento, concreto. Você bota uma madeira, bota uma rodana, puxa uma corda e alguém, um trabalhador lá puxa, o cara enche embaixo para não estar subindo escada com peso. Então é muito usado nisso aí. E aqui eu tenho dois bloquinhos, um bloco A, um bloco B. Eu coloquei a massa de cada bloco. Esse bloco B tem 8 kg, está pendurado, ele está sendo puxado para baixo pela força-peso, e o bloco A está apoiado sobre a superfície. E eles estão ligados por um único fio ideal, que nós vamos considerar que a rodana, o fio, são todos ideais, como eu já falei na estante. Então, se são ideais, eu vou desprezar o atrito entre eles, desprezar a massa do fio, ele não vai esticar, enfim. Se eu tenho um fio, de cara eu já posso dizer que existe uma força aplicada sobre o fio, que existe uma reação do fio, que nós chamamos de força de tração. E essa força de tração ela é transmitida de um extremo ao outro. Então, a força de tração sobre o bloco A vai ser a mesma sobre o bloco B. Como o bloco A, B está pendurado, eu posso dizer então que ele tem uma força-peso atuando para baixo, peso de B. Agora, o bloco A, ele também tem força-peso? Tem, ele tem força-peso, só que ele está apoiado sobre a superfície. Então, o peso de A está exercido sobre a superfície e ela reage com uma força normal. Lembrando que o bloco ele não está pulando, ele não está subindo, não está descendo. Então essa força normal ela está se anulando com a força-peso. E aí você diz, professor, então não serve para nada? Olha, nesse caso em particular, nós vamos considerar sem atrito. Eu vou considerar que não há atrito, eu vou desprezar as forças de atrito. Isso é uma consideração, isso é uma idealização. Claro, quando eu desprezo a força de atrito, essa minha força normal, ela não vai servir. Não é que ela não existe, ela existe, a força-peso também existe, porém ela não vai entrar na questão, não vai ser parte da nossa solução. Se nós tivéssemos força de atrito, aí tudo mudava. Então nós teríamos que levar em consideração a força normal, a força do peso de ar.
para essa questão em específico, porque eu estou desprezando a força de atrito, só vai me importar o peso de B que está puxando. Então, eu já sei que esse bloco B ele vai estar descendo e o bloco A vai estar andando para a direita. Isso a gente vai se atentar. Então, gente, a questão fica bem simples. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o bloco A e para o bloco B. Então, aplicando a segunda lei de Newton, onde força resultante é massa vezes aceleração, vou colocar aqui a caneta preta, o que é que nós teremos? Eu vou analisar no bloco B e no bloco A primeiro. Então, no bloco B, na direção do movimento, eu tenho o peso de B, que está a favor, e a tração que está contra. Então, vai ficar peso de B menos tração, que é igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Já no bloco a força normal, gente, ela se cancelou, se anulou com a força peso, então elas não vão entrar. Eu não tenho aceleração nessa direção vertical, eu vou ter apenas na direção horizontal. Então, nesse caso, a única força que eu tenho na direção horizontal é a força de tração. Então, está a favor do movimento, então vai ficar tração é igual a massa de A vezes aceleração. Vamos somar o sistema, em que T vai cancelar com T, sobrou quem? Peso de B, que é igual a massa de A vezes A, mais massa de B vezes A. Estou somando as duas equações. Como é uma mesma aceleração, boto em evidência, e nós teríamos massa de A mais massa de B vezes A. Pronto. Peso de B, lembrando, a massa do bloco B vale 8 kg. Eu vou considerar que a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, lembrando que isso é uma consideração, porque está próximo à superfície do planeta e tal. Aí nós teremos o quê? O peso de B vai ser massa, que é 8, vezes a gravidade, que é 10. Então vai ficar 80 newtons, o peso do bloco B. Então aqui, gente, nós teremos 80, que é igual a massa de A, que são 12, mais massa de B, 8, vezes a aceleração. E aí tenha cuidado, eu já vi alguns alunos comentarem o seguinte: professor, 8 quilos pode puxar 12? Claro que pode, gente. O peso, os 12 quilos não está puxando, ele está apoiado na superfície. O peso dele está se anulando com a força normal. Então, se eu considero essa coisa aqui sem atrito, a partir do momento que eu considero sem atrito, mesmo que eu tivesse 1 grama aqui, seria suficiente para puxar 12, 10 ou 20 quilos. Uma aceleração muito pequena, mas seria capaz de puxar. Certo? O que não vai acontecer, na vida real isso não acontece. Se você bota uma coisa muito pesada e pendura uma coisa bem leve, não vai conseguir puxar por conta da força de atrito. Mas lembra que eu estou considerando uma idealização que não tem atrito. Pronto. Resolvendo aqui, 80, 12 mais 8, 20, vezes A aceleração vai ser igual a 80 dividido por 20. Quanto zero, né, gente? 8 por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. E aí, quando a gente achou a aceleração, ao dizer, professor, já poderia somar massa e fazer logo direto? Poderia, mas se eu pedir, ou a questão pedir, ou o vestibular pedir, enfim, a força de tração, você precisaria do sistema para conseguir calcular a força de tração. E aí você vai pegar uma das duas equações, claro, a segunda é muito mais simples. Eu pego a segunda equação, T igual a massa de B vezes A, e acho a força de tração. Por quê? A massa de B eu conheço, que é 8. A aceleração eu conheço, que é 4. Então a força de tração, 4 vezes 8, 32 newtons. Então fica bem simples. Certo? Então com isso aqui a gente faz esse simples exemplo. Se quiser anotar, você dá um print aí na aula, nesse pedacinho, pausa, dá um print, depois você copia. Eu vou fazer mais uns 2 exemplos. A gente vai falar também de força de atrito para ficar mais divertido a coisa. Certo? Vou falar agora de força de atrito. A força de atrito, como eu já cheguei até a falar, ela é uma força que está no nosso dia a dia. Até para eu segurar esse piloto, eu preciso do atrito entre minha mão e o piloto para que ele não deslize, não escorregue, não derrape.
Então a força de atrito a gente usa no dia a dia para andar, em uma série de coisas, né? Para nos apoiarmos nas coisas, né? Enfim. A força de atrito ela vai ter uma resistência ao movimento ou uma tendência de movimento. Eu não preciso ter um movimento para que eu tenha força de atrito. Às vezes você simplesmente empurra um objeto para o corpo do lado direito e o atrito vai estar apontando o contrário, ele vai estar segurando o movimento. Imagine que eu tenho um bloco, uma superfície, e entre esse superfície e o bloco há um atrito, há uma tendência ou um movimento para a direita, e essa força de atrito ela vai estar resistindo a esse movimento, resistindo a essa tentativa de movimento. E como é que eu vou definir essa força de atrito? É muito simples. Eu vou chamar de FAT, força de atrito. Ela vai depender de um coeficiente, que é um μ. Esse coeficiente de atrito, gente, eu chamo de coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito, esse μ, que é uma letra grega, ele é uma característica do contato entre as duas superfícies, do contato entre o corpo e a superfície. Quando você anda, por exemplo, o seu tênis, o seu sapato, o seu sandália tem uma certa porosidade, eles têm poros, né? Tem uma certa rugosidade para que haja um atrito entre você e o chão para que você não escorregue. Então isso gera um coeficiente de atrito. Então, entre o bloco e a superfície existe uma característica que vai gerar um certo atrito. Eu posso ter uma superfície bem lisa ou bem porosa, enfim. Isso vai ser dado pelo meu coeficiente. E nós teremos uma reação da superfície, que nós já falamos que é a força normal. Então, gente, a minha força de atrito é uma força de resistência ao movimento, ou uma tendência de movimento, e ela depende do meu coeficiente de atrito e da força normal. Eu não coloquei nenhuma força aqui aplicada à superfície, porque eu posso ter o peso e posso ter outras forças somadas ao peso. Então, a depender da força que a superfície recebe, ela reage com a força normal, e essa reação normal vai fazer com que gere um certo atrito, vai aumentar ou não a força de atrito. Claro, se o bloco não estiver apoiando nada sobre a superfície, não estiver aplicando nenhuma força na superfície, a superfície não vai reagir e, consequentemente, nós não teremos força de atrito. Então, galerinha, vou finalizar nossa aula aqui em força de atrito. Vou gravar provavelmente mais uma aula com mais umas questões para a gente fazer aplicações das leis de Newton e dessas forças normal, força de atrito, força de tração, que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, para vocês aí, um forte abraço e até a próxima aula.